Olá, paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês, intercessor, intercessora da nossa Diocese de Campo Mourão. Eu sou Haroldo Monteiros, nesse tempo estou coordenador do Decanato de Iretama, na intercessão e também do Decanato. E hoje eu venho passar a formação de número 9, formação do ENF 2021, que diz lá que o intercessor, guardião do povo de Deus. Sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias, nem de dia nem de noite devem se calar. A voz que deveis manter desperta a memória do Senhor. Essa palavra, essa passagem está lá em Isaías 62. Meus irmãos, vou passar essa informação hoje para vocês. Hoje eu estou num lugar um pouco diferente, tudo está corrido, nós estamos fazendo formação dos coordenadores, como vocês sabem, que está fazendo o Paraná inteiro, e todos a fazer, então vai ficando tudo corrido. E hoje eu estou aqui no meu sítio e estou tirando esse tempo para estar passando essa formação para vocês. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, fazer um pouquinho de oração, que formação sem oração ela é vazia, né? Vamos pedir que nesta manhã o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, que ela possa abrir o nosso coração, que ela possa, e cada palavra que for pronunciada nesse dia de hoje, ela possa adentrar sobre o vazio da nossa mente, no nosso coração. Que essa formação seja uma semente produtiva na vida de cada intercessor. Vamos pedir também a intercessão da Virgem Maria, que ela possa interceder a cada um de nós nesse dia. Que ela possa interceder, levar a nossas orações e levar a nossa formação até o coração de Jesus, para que germine essa semente no coração de cada um de nós. Vamos também pedir a intercessão de São Miguel, nós que estamos caminhando a reta final da quaresma de São Miguel. Pedir que São Miguel, o guardião do paraíso, o guardião de Deus, ele que é o guardião da nossa vida, ele que intercede, ele que é o anjo batalhador por nós, que ele possa estar protegendo o coração de cada um, que ele possa estar dando força, que a luz da sua espada possa iluminar o nosso caminho, da nossa intercessão, da nossa vida, da nossa família. Hoje iremos falar um pouquinho daquilo que foi passado lá no ENF 2021. É onde o Senhor nos convida a ser guardião e vigiar, né? Essa identidade, a identidade da igreja, esse tempo. E que nós possamos ser esses guardiões de verdade, né? O intercessor, ele é o guardião de Deus, ele é escolhido. Meu irmão, minha irmã, você que é intercessor, intercessora, você é um escolhido de Deus. Você foi escolhido para estar mais próximo de Deus, mais próximo. Na nossa oração, na nossa intercessão. O intercessor, ele não intercede só pelo grupo de oração, mas ele intercede por aquele que sofre, por aquele que chora, pelas situações que o nosso país passa, pela situação que a nossa igreja passa, sofre, pelas perseguições. A gente intercede pelo mundo, por o que acontece nos outros países, nos outros estados. Intercedemos por aqueles que nós nem conhecemos, né? Intercedemos pelos nossos inimigos, né? Por aqueles que não gostam de nós.
que nós possamos ser aquele intercessor, coração cheio de amor, amar quem muitas vezes nos odeia, né? E lá a palavra vai dizer assim: sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias. Logo no início do capítulo de Isaías 62, iremos ver que o profeta fala de Jerusalém e de Sião. Jerusalém e Sião definem o mesmo lugar, a cidade que Deus escolheu, Jerusalém. Sião define a igreja de Cristo. Deus está sempre atento ao seu povo. Ele sempre teve propósito para seu povo. Tem cuidado para cada um de seu povo. Ele nos dá o recurso para o serviço com o seu povo. E esse recurso que Deus nos dá é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que esse é o recurso que Deus nos dá. A oração e o Espírito Santo. E o segundo recurso que Deus nos dá é a confissão, a Eucaristia, esse Cristo vivo, né? Que nos alimenta, que nos dá força para a nossa caminhada, para nós defender esse povo amado de Deus. Não importa a situação que eu esteja vivendo, que cada um está vivendo, mas Deus ama cada um por igual, por igual. Então, cabe a pessoa abrir seu coração, abrir o seu coração e permitir que Deus haja na vida dela, que as coisas vão acontecer. O Senhor tinha um propósito com Jerusalém, que era elevar, prosperar Jerusalém, fazer com que Jerusalém fosse uma cidade vista, olhada por todos aqueles que conhecem como uma cidade maravilhosa. O Senhor havia pensado em exaltá-la, porém havia um grande risco de que, exaltando Jerusalém, colocando Jerusalém no topo das nações, o povo se perdesse. Por isso foi necessário que Deus nos falasse através do profeta que ele precisava colocar guardião em Jerusalém. Que esse Jerusalém, que essa cidade de Jerusalém, ela seja representada hoje a mim, a você, intercessor. Que nós não fazemos da nossa missão para nós se aparecermos. Por isso que muitas vezes a gente vê muitas pessoas falar que, muitos intercessores falar assim: mas eu na intercessão eu não apareço, o intercessor não aparece, ele não é lembrado. Sim, ele é lembrado, e muito lembrado, nos grupos de oração, em tudo, porque você não consegue fazer nada sem a intercessão, mas você tem um lugar precioso que é estar na presença de Deus sempre, do Jesus vivo, sempre lá na frente do sacrário, na capela do Santíssimo, fazendo essa intercessão, né? Eu aqui na minha paróquia, nós temos 2 capelas para nós fazermos intercessão. Temos a capela da paróquia, que é uma capela lindíssima, a nossa capela, que nós fizemos intercessão por muitos anos ali, por muito tempo ali. Aí nossa intercessão acontece na terça-feira. Aí tem um grupo de oração que era numa capela, num outro bairro. Esse grupo veio para a paróquia também. E é nas terça-feiras, no mesmo dia da nossa intercessão. Acontece no mesmo horário. Aí o nosso padre, ele é um amor de padre, ele tem um coração doce. Coração que não cabe dentro do peito dele. E a gente foi conversar com ele, o padre falou assim: se você não se importar, as portas da minha casa estão abertas para vocês rezar. E lá no andar de cima tem uma capela assim, e ela está de portas abertas para vocês rezar
quanto vocês quiserem. O tempo que eu estiver nesta capela, nessa paróquia, essa capela está aberta. As portas da minha casa estão abertas para vocês, para a renovação carismática. Uma capela simples, mas linda, maravilhosa, aconchegante. E o mais precioso, que ela é elevada. Ela é lá em cima, no alto, no segundo piso. A gente fica mais pertinho de Deus. Então, eu não posso me engrandecer com isso. Eu não posso me engrandecer, não posso querer, nossa, me exaltar com isso. Mas como Deus é maravilhoso, então se você não faça da sua missão, da sua intercessão, assim para se aparecer, porque... Não. Seja humilde na tua caminhada, doce com o teu coração, com o teu próximo, com o teu irmão, com o teu grupo de oração, com a renovação carismática católica, com a igreja, com o teu pároco, né? Seja doce, não faça para se aparecer. Que servo nenhum sirva para se aparecer, né? E muros ao redor dela para que fosse protegida contra todos aqueles que quiserem atacar. Por isso o Senhor escolhe servos para reavivar o propósito de exaltar Jerusalém, de exaltar a cidade escolhida, de exaltar os escolhidos. E ele, Deus, tem uma pessoa que ele usa para isso. Tem uma pessoa que ele usa como guardião dos muros, pessoa que tem um olhar mais apurado, que consegue enxergar mais distante, pessoas que têm mais discernimento sobre ela. Repousa a responsabilidade do propósito divino, que são homens, mulheres, jovens e até criança. Hoje temos nos nossos grupos de orações crianças intercessores, temos adolescentes intercessores, temos jovens, adultos e idosos intercessores, porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é guardar aquelas almas eleitas, pessoas que defendem a honra e o lugar em que devem atuar para guardar as almas que são eleitas, pessoas que consomem, que permanecem na brecha, na agulha. Sabem que a cidade de Jerusalém era, simbolicamente, falamos que era uma cidade eleita, geração eleita, alma eleita. Jerusalém tinha pequenas fendas, e essas fendas se chamadas de agulha. E era nessas fendas, nessas agulhas, que as sentinelas ficavam ali à espreita, que os vigias ficavam. E se eles vissem algum perigo ali, aquela pequena brecha chamada agulha, eles conseguiam enxergar e conseguiam defender a cidade. Então por isso que nós precisamos estar na brecha, nessa brecha, sempre à espreita contra o inimigo, né? Contra o inimigo que tenta derrubar a igreja, derrubar nossos grupos de oração, derrubar nossos irmãos que servem nos grupos de oração. Nesse tempo de pandemia, quantos irmãos se afastou, né? Quantos servos amornou? No meu grupo de oração está assim, com certeza no teu também deve estar dessa forma. Há uma preocupação do coração do Senhor com esses vigia, com esses sentinela, que precisam ser firmes, perseverantes, imbatíveis, precisam estar no seu lugar. Deus resume sua preocupação em uma advertência: não haja silêncio entre vós.
que nós não possamos calar a nossa voz, que nós não possamos entrarmos na nossa intercessão de boca fechada e não falamos nada, só resmungamos e não falamos nada. Não, nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que falar, nós temos que clamar, nós temos que profetizar. Você foi chamado, meu irmão, minha irmã, a ser intercessor, a ser profeta, profetizar na vida da nossa igreja, na vida da cidade que onde você habita, né, sobre o nosso país. O vigia é aquele que está na brecha, o sentinela, aquele que está na agulha. E ele precisa olhar por essas pequenas fendas. E se eles vê algum perigo, precisa soar o alarme, gritar, soar a trombeta. O sentinela não pode ficar calado. E por isso o Senhor diz para mim e para você, não haja silêncio entre vós. Outra vez o Senhor vem pedindo que não haja silêncio, que nós abrimos nossa boca. Não podemos calar nem de dia e nem de noite. Nos diz a Sagrada Escritura, se podem calar quando o propósito for atingido, quando não tiver mais perigo, quando concretizar os planos sobre aquela situação. Só podemos calar quando entendemos que não existe mais nada que está impedindo que a graça de Deus aconteça. Ele dá a missão para nós, ele não precisa dar essa missão para nós. Mas Deus não precisa nos colocar na brecha, porque ele poderia enviar seus anjos, toda a milícia celeste, na tradução original do Veni Creator, em latim vai dizer, naquela parte em que falamos, o Espírito Santo pode, e o poder da mão do Pai, no latim diz assim, o dedo da direita de Deus aponta para tudo o que acontece. Bastaria que o dedo de Deus apontasse para alguma situação e aquela situação seria resolvida, porque precisaria de nós, mas o nosso Deus se abaixa, ele vem até nós com o vosso como vaso de barro que somos. Ainda assim, ele confia em nós, em nossas fragilidade, em nossas limitações. Ele confia um tesouro indeletável dentro desse vaso que somos nós, para que sustentando a humanidade na oração, ele não desfalece. O Senhor olha para nós e diz: eu tomo esse meu filho amado pela mão e elevo até aonde é necessário estar na brecha, orando, intercedendo, rezando, fazendo aquilo que o Senhor nos enviou a fazer. Temos no Brasil a maior rede de intercessores do mundo, por isso não devemos temer. Essa rede de intercessor do Brasil é um batalhão, é um exército de homens e mulheres que permanecem na brecha. Eu te constituí um sentinela na casa de Israel. O Senhor falou no coração do nosso coordenador Vinícius, nosso coordenador da RCC Nacional, para que neste ano de guardar a identidade, nos permanecemos como sentinela. Precisamos estar em cima do muro,
aqui em cima do muro não é o muro da indecisão, é este muro do Brasil, esta muralha de Jerusalém, é o muro do nosso estado, da nossa diocese, do nosso grupo de oração. Em cima desta muralha, no muro da humildade, no muro da responsabilidade espiritual, e onde devemos estar. Deus conta conosco. Ele tem nos colocado em lugares. Ele nos conferiu um posto de vigia durante a nossa coordenação e nossa missão. Assumamos o nosso posto, pois ninguém poderá vigiar em seu lugar. É preciso que estejamos atentos dia e noite. E como iremos fazer isso sendo vasos frágeis? O Senhor nos dá 3 passos. O primeiro passo: Deus não quer que nós acomodemos. No dicionário da língua portuguesa vai dizer assim que acomodar é ficar muito confortável e procurar um lugar agradável para descansar. É procurar um lugar onde possamos relaxar. E o Senhor não quer que nós acomodemos. Não podemos incentar aquilo que o Senhor nos chamou. Não sofra dores ficando indiferente e ausente ao chamado de Deus. Quando nós acordamos, sabemos que temos este pensamento. É preciso que fiquemos atentos, fiquemos de pé. Ainda que estejamos com os nossos joelhos dobrados, é preciso que fiquemos quietos, calados. E aqui não estou falando de um silêncio interior, estou falando de momento de profundidade com o Senhor. Falo de ficarmos atentos para que possamos, ressoemos o alar quando necessário. Muitas vezes desejamos descansar, dar um tempo, mas Deus não nos colocou em cima dessa muralha para descansar, porque em cima da muralha não é lugar de descanso. Ele está sobre uma grande responsabilidade e que não é um peso, que não é um fardo, mas por amor nós iremos ficar atentos. Não iremos aceitar tudo aquilo que nos é oferecido, não aceitar tudo aquilo que nos convém. Precisamos estar atento para fazer a vontade de Deus. O mundo está relativamente, tudo pode. Eu não vou poder desta forma alguma ficar em cima da muralha disperso. Dessa forma não vou atender a demanda que o Senhor coloca no meu coração para que esteja na agulha, atenta o seu chamado. Deus precisa escutar nossos gritos em favor da humanidade. Ele nos pede, não se calem, fique atento, gritem, socorra os irmãos quando for necessário. Tranque eles, guarde com as orações quando estiverem caindo no precipício. Segundo passo que Deus nos dá: não quer que nos acovardamos. A palavra covardia é pesada demais, mas estou falando com pessoas muito dóceis ao Espírito Santo. Mas acovardar, deixar-se dominar pelo medo. O dicionário da língua portuguesa nos diz que o ato de covardar é a ausência de coragem, é viver no acanhamento,
e não ter ousadia para as coisas. Somos filhos que tivemos um encontro pessoal com o nosso Senhor, que no batismo com o seu Espírito, cada vez nos colocamos em sua presença. Precisamos ser ousados, não precisamos nos deixar dominar pelo medo. O medo nos paralisa, que nos escraviza, o medo que nos faz retroceder. E esse retroceder é deixar que a covardia tome conta de nós e acharmos que não temos forças, que as ameaças do tempo presente vão nos tirar da presença de Deus. E o Senhor nos diz: não deixar que as ameaças silenciem vocês. Não deixem que as ameaças façam com que vocês se escondam por causa de suas fraquezas. Adão e Eva se esconderam quando pecaram. Quantos de nós estamos vivendo escondidos? Por isso nós estamos vivendo segundo o coração de Deus. Estamos escondidos por causa do pecado, do medo, por causa de nossas covardias, do nosso acanhamento. E o Senhor diz para nós: vem para fora, se mostre, venha para fora com teus dons. Quantos carismas o Senhor nos oferece para que possamos trabalhar o nosso propósito. Se estamos acanhados por causa da ameaça daqueles que são iguais a nós, e te digo algo, homem de circunstância, são transitórios, mas Deus não passa. O Espírito Santo não passa. O propósito de Deus para as almas, para nós, para a intercessão do Brasil é eterno. Tudo passa, só Deus não passa. O terceiro passo que Deus nos dá aqui: não quer que nos distraímos. O que está nos distraindo? O que está tirando o foco? O que nos distrai da brecha, da agulha? O Senhor nos pede para não distrairmos. A distração é falta de concentração e de desatenção, é volver o olhar para aquilo que não é o foco. Distração é olhar para todos os lados e para a esquerda e para a direita, mas não olhar para o Cristo. O Senhor falou no retiro para os sacerdotes aqui no Brasil, em que a Pat Murphy estava ministrando, que nós precisamos olhar fixamente para Jesus. Se Ele nos disse isso, é porque estamos distraídos, é que estamos estamos distraídos, e que estamos tomando o meu coração e os meus dias, a minha alma, a minha semana, o mês que me distraiu, as redes sociais, tudo o que está passando muito rápido. Só existe uma coisa que faz o tempo passar mais devagar: estarmos na presença de Deus. Para Josué, o sol parou. Está lá em Josué 10:13. Porque Deus é desse jeito. Quando estamos na presença do Senhor, os dias, horas, minutos e segundos são mais longos. Precisamos nos deter mais na presença do Senhor. Talvez presença, utopia, falar, pois estou falando para intercessores. Falar para permanecer mais na presença do Senhor. O Senhor talvez seja quem mais fica na presença do Senhor. O intercessor talvez seja o que mais fica na presença do Senhor, na presença do sacrário.
mas Ele pede mais. Ele tem saudade de nós. Na presença do Senhor é o lugar que temos que estar sem distração. Se tivermos licença para nos distrair, Ele não teria nos colocado no topo da muralha. Ele não teria confiado em nós. Quem está sobre a muralha tem a função de vigiar, deve estar alerta, atento, tem função de ter uma visão, uma audição, uma atenção aguçada, voltada para o foco, voltado para o Cristo. Trago a vocês uma memória que tem vindo muitas vezes em meu coração. No dia 27 de março do ano passado, naquela noite sombria e chuvosa na cidade do Vaticano, o Papa Francisco atravessava praticamente sozinho a Praça de São Pedro, somente com um ou dois cardeais. Já estava escuro e ele atravessava a praça em um dia de pandemia. Ele atravessava a praça de cabeça baixa e o mundo inteiro fixou o seu olhar no Papa Francisco. O mundo inteiro olhava para o nosso pastor, aquele que é o Cristo na terra, atravessando a Praça São Pedro com os passos lentos, mancando por uma perna. Parecia um ponto de paz, caminhando com suas vestes brancas, subia com dificuldade as escadas da Basílica São Pedro, em direção à entrada da Basílica. Ele toma os passos à sua direita e fica de frente àquele crucifixo milagroso. O mundo inteiro olhava junto com o Papa Francisco para aquele crucifixo. Não desviou seu olhar nem para a esquerda nem para a direita. Colocou suas mãos aos pés de Jesus crucificado e fixou seu olhar, seus olhos. Meus irmãos, não podemos nos distrair. A exemplo do Papa Francisco, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus crucificado, pois ele nos encontramos força, assim como o Papa Francisco naquele silêncio interior. Grite à humanidade. Este foi um dos gritos mais altos que eu vi em toda a minha vida. Quando lembro daquela imagem, novamente o Senhor grita em meu interior. E que é vivo e que está escrito que o Papa Francisco não estava sozinho naquela hora. A humanidade estava ali, junto com ele, na Praça São Pedro. Que não haja silêncio em Jerusalém, que não haja silêncio em cima das muralhas, que não haja silêncio em nosso posto, que não haja silêncio em nossa intercessão. Deve ser profética. A nossa intercessão não ter manifestação dos carismas. Precisamos ter profecia, palavra de ciência, sabedoria. E você sabe de tudo isso. A intercessão precisa ter louvor, grito de alegria, como Isaías falou nessa profecia, grito de vida nova. Talvez, meus irmãos, o inimigo tenha nos tentado a descer das muralhas, talvez por meio de tantas atividades, tantas tarefas, tantas coisas. Nós aponta outra opção, não fazer descer da muralha. Talvez o inimigo possa tentar argumentar que é maçante esse trabalho de intercessão, que é um trabalho de escondido
escondimento que o manômato. Talvez o inimigo tenha tentado tirar de nós essa visão do reino, essa visão que iremos ter se estivermos na brecha. Não desça da muralha, porque Deus conta com você. Você está envolvendo no mais alto propósito que é a salvação de almas. O Senhor te escuta, Ele te envia e junto com você Ele envia toda a milícia celeste, todos os anjos. Ele te alimenta com o pão da vida. Ele te envia o Espírito Santo, a água cristalina que te lava, purifica. Ele te enche de forças, Ele te restaura, Ele te pega no colo. Às vezes achamos que estamos sozinhos na brecha, mas a grande verdade é que o Senhor está conosco em seu colo, Ele está nos abraçando. E é por isso que permanecemos ali no nosso posto. É o lugar de gritar as memórias de Pentecostes. E o nosso posto é o lugar de guardar o bem mais precioso que Ele nos confiou, que é a identidade da renovação carismática católica. Nossos grupos de oração, no nosso posto, é o lugar de guardar as moções que o Senhor nos dá, de zelar por tudo aquilo que é nosso movimento. Tem o nosso posto, irmão, é o lugar mais alto que poderíamos estar, e é na montanha, a mais alta que o Senhor poderia nos levar. Essa agulha, essa brecha, essa montanha tão alta é o lugar onde se encontra os pés do nosso Senhor. Não existe lugar mais alto que este. Não existe ponto mais estratégico do que esse. Não existe melhor trincheira do que estarmos aos pés do nosso Senhor. Precisamos permanecer fiel e sem descanso, pois aos pés do Mestre será o lugar onde ganharemos a nossa recompensa, que é a eternidade. Vigiar, meus irmãos, como diz o Padre Jonas em sua canção, vigia esperando a aurora. Sobre tuas muralhas, Jerusalém, somos vigias, nem de noite nem de dia vamos nos calar, gritarmos ao mundo que Jesus está vivo, ressuscitado, que possamos sempre, enquanto testemunhas do Senhor, esperar a memória de tudo aquilo que o Senhor já nos faz, trazer a expectativa de tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Façamos uma oração aqui breve. Façamos que o Espírito Santo, para que tudo que isso entre nosso coração, que nos dê uma graça especial de satisfação interior. Não estamos prontos, mas estamos no caminho certo. Depositamos aos pés do Senhor. Vem, Espírito Santo. Deus fica conosco. Vem, Espírito Santo. Deus dá essa graça de podermos vigiar junto contigo, de podermos estar no lugar onde é para estarmos, nem de frente nem atrás, nem à esquerda e nem à direita, mas no lugar onde o Senhor nos confiou. Obrigado, Espírito Santo, pela força, pela graça desse dia. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa formação, por esse dia, por esse vento que sopra hoje aqui nessa gravação, por essa natureza.
Obrigado, Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Glórias e glórias a ti, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.